Então, caríssimos alunos, voltamos aqui, continuando a tratar ainda da organização pública, da estrutura da organização pública. Nós vimos no bloco anterior que a administração pública possui dois sentidos: o sentido orgânico, o sentido subjetivo e o sentido formal. O sentido orgânico subjetivo formado por todos os órgãos, entidades e pessoas que compõem a administração pública. E a administração pública, no seu sentido formal, seria a função administrativa exercida por estas pessoas. Vimos ainda no bloco anterior que a administração pública ela tem uma bifurcação, a administração pública direta e a administração pública indireta. Vimos também aí os conceitos de concentração, de desconcentração, de centralização e de descentralização. Começamos a trabalhar os órgãos que estão dentro da estrutura da administração pública direta, que são os entes políticos, estados, União, Distrito Federal, municípios, e nós vamos dar continuidade a partir de agora, trabalhando um pouquinho, aprofundando sobre a questão do órgão, de teorias e a classificação dos órgãos, tá bom? Então eu vou tirar aqui a tela para não atrapalhar. Opa, peço desculpa aí porque essa gravação é algo bem doméstico, em casa mesmo. Espero que dê para acompanhar alguma coisa. Deixa eu tirar aqui a câmera. Pronto. Tirei a câmera. Certinho. Pronto. Então, onde nós paramos... Opa. Não está indo. Pronto, agora foi. Onde nós paramos no bloco anterior. Deixa eu procurar aqui. Esse aqui foi o que nós trabalhamos na aula passada, no bloco anterior. Acho que foi aqui. Tá? Bem, foi aqui. Falamos sobre as prerrogativas, né? A imunidade recíproca, a obrigatoriedade do concurso público, a obrigatoriedade da licitação, presunção de veracidade dos atos administrativos, cláusulas exorbitantes, os bens públicos que não se sujeitam à penhora e a questão dos precatórios, né? Então vamos continuar aqui trabalhando sobre a questão do órgão ainda, tá? A gente começa aqui trazendo aqui uma ideia da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, né? Que diz que o órgão não se confunde com a pessoa jurídica, embora seja uma de suas partes integrantes. A pessoa jurídica é o todo, enquanto os órgãos são parcelas integrantes do todo. Imaginemos aí um corpo humano, o ser humano. Então, o corpo humano ele é composto de vários órgãos. Então, imaginemos que o corpo humano é a União, imaginemos que o corpo humano seja o Estado, Distrito Federal ou os municípios. Então, vejam que o corpo humano ele é composto de órgãos, e os órgãos não se confundem com o próprio corpo, mas pertencem a esse corpo, tá? Isso é interessante a gente dar ênfase de que a entidade federativa, ou seja, a entidade política, União, Estados, municípios e DF, eles possuem órgãos e que esses órgãos, por exemplo, ministérios, secretarias, departamentos, eles não podem se confundir com a pessoa da qual eles estão vinculados. Até porque nós já vimos no bloco anterior que os órgãos não possuem personalidade jurídica. Imaginemos que você decida propor uma ação judicial, né? Imaginemos que lá onde você mora, no seu município, o trator da prefeitura, o trator do município acabou derrubando o muro da sua casa. Então, imaginemos aí que você decida propor uma ação. Você vai propor essa ação contra quem? Contra a pessoa do prefeito? Você vai propor essa ação contra a prefeitura? Qual dos dois? Nenhum. Né? Por quê? Porque a prefeitura, né, ela é um órgão que está vinculado ao município e o prefeito é a pessoa que representa a prefeitura e que faz a gestão do município. Da mesma forma seria você não poder ingressar com uma ação contra o Ministério da Educação. Né? Por quê? Porque o Ministério da Educação não tem personalidade jurídica e, nesse caso, a responsabilidade é do ente da qual este órgão aí ele está vinculado. Então vejam que a criação de órgãos ela deve ocorrer apenas por meio de lei e
obviamente que esses órgãos são constituídos por pessoas físicas, né, pessoa física, que atua em nome do Estado. É o que a professora Maria Silvia aí chama de teoria do órgão ou teoria da imputação. Tá? Então veja que o órgão, né, tem que ser criado, né, por meio de lei e constitui aí, está dentro da esfera do ente federado. Até porque, veja, se a pessoa física representa o órgão, a responsabilidade não é pessoal dessa pessoa. A responsabilidade aí seria do ente da qual essa pessoa ela está vinculada, tá? Então vejam que os órgãos não possuem personalidade jurídica, tá? Os órgãos não possuem personalidade jurídica, embora tenham CNPJ. Então, às vezes o aluno ele confunde, professor, mas a secretaria onde eu trabalho, do meio ambiente, ela tem um CNPJ. Sim, mas não é o fato de ter CNPJ que isso vai conferir ao órgão a categoria de personalidade jurídica, a característica de personalidade jurídica. Eles possuem CNPJ para facilitar a transferência de recursos, entre outras ingerências, mas o órgão não possui personalidade jurídica. Alguns órgãos até possuem, né, autonomia, independência, né, e até mesmo capacidade processual ativa, porque agem em nome próprio. Está aí na tela para vocês um exemplo interessante, que é o Ministério Público e a Defensoria Pública, que são órgãos que possuem autonomia, possuem capacidade processual ativa e agem em nome próprio, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública. Tá? Quanto à Câmara dos Vereadores, esta possui capacidade processual apenas para defender os seus interesses institucionais, conforme enunciado da súmula 525, né, do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então, a Câmara dos Vereadores somente vai possuir capacidade processual quando da defesa dos seus interesses institucionais. Tá bom, gente? Então, nesse momento, nós vamos entrar aqui numa parte um pouco mais, eu diria, um tanto decoreba, que seria a classificação dos órgãos, tá? Bem, nós vamos aqui trabalhar as classificações, né, levando em consideração alguns elementos. Esse primeiro elemento, classificação dos órgãos, quanto à hierarquia. Eles podem ser independentes e autônomos. O que seria aí, quais seriam e quais são as características, né, dos órgãos independentes quanto à hierarquia? Você tem aí, na verdade, que eles podem ser independentes, autônomos, né, superiores, subalternos, tá? São essas 4 categorias aí, deixa eu voltar aqui. O que são aí os órgãos independentes? Bem, os órgãos independentes são aqueles que não estão subordinados a nenhum outro órgão, pois estão no topo do poder estatal, tá? Não estão subordinados a nenhum outro órgão, pois estão no topo do poder estatal. Possuem origem constitucional e representa cada um dos poderes. Um exemplo aí, no âmbito da União, eu teria como exemplo de um órgão independente a Presidência da República. No âmbito dos estados, eu tenho como órgão independente a Governadoria. Ou seja, esses órgãos aí, eles não estão subordinados a nenhum outro órgão, estão no topo do poder estatal e possuem origem constitucional, representativa dos seus poderes. O que seria aí autonomia? Bem, autonomia são logo os órgãos que estão imediatamente abaixo dos órgãos independentes. Eles gozam de ampla autonomia administrativa e financeira. São órgãos de direção, são órgãos diretivos, com funções de coordenação e planejamento. Então, são logo os órgãos que estão abaixo, numa cadeia hierárquica, abaixo dos órgãos independentes. O senhor me deu um exemplo aí de órgãos autônomos. Exemplo, Ministério da Fazenda, vinculado à União, e a Secretaria de Segurança Pública, vinculada ao Estado. Então percebam que o Ministério da Fazenda vai estar vinculado aí à Presidência da República, né, que é um órgão independente, e o Ministério da Fazenda é um órgão autônomo. Próxima, órgãos superiores e subalternos. O que são os órgãos superiores? Bem, os órgãos superiores, eles possuem poder de direção e controle
sobre assuntos específicos da sua competência, tá? Ao contrário dos órgãos anteriores, eles não possuem autonomia e nem independência, tá? Você vê lá que os órgãos independentes, eles não estão subordinados. Os órgãos autônomos, eles possuem autonomia, ampla autonomia. Aqui os órgãos superiores não possuem direção, né? Estão apenas controlando assuntos específicos da sua competência, mas não possuem nem autonomia e nem independência. E dependem do controle de uma chefia mais alta. Somente possuem poder de decisão no exercício de suas atividades. Tá? Exemplo aí de órgãos superiores: Secretaria da Receita Federal, procuradorias estaduais, as polícias, né? Então esses órgãos são exemplos, né, de órgãos, né, superiores. E os órgãos subalternos, professor? Bem, os órgãos subalternos são aqueles que estão hierarquicamente logo abaixo de todos os outros, de todos os demais, e eles estão ali reduzidos, né? São reduzidos a um poder de decisão e atuam apenas na execução de algumas atividades administrativas. Temos como exemplo aí, dentro de um órgão, você tem ali a parte de recursos humanos, né? Os recursos humanos, e você também tem a zeladoria e recursos humanos, podem ser exemplos aí de órgãos órgãos subalternos, tá? Então vejo aí que são 4, né, os órgãos, né, a essa organização quanto à hierarquia: independentes, autônomos, superiores e subalternos. Quanto à atuação funcional, eles podem ser singular e podem ser colegiado. Singular significa órgão único, com manifestação de vontade de um único agente. Percebam que a classificação aqui, ela leva em consideração a atuação funcional, ou seja, a manifestação. Então, nesse caso, o órgão singular, ele só depende de uma pessoa, né, para tomar uma decisão. Exemplo aí, o presidente, a presidência, na verdade, presidência da República, governadoria de Estado, né, prefeitura, é um órgão singular. Órgão colegiado, decidem pela manifestação da vontade de seus membros. Exemplo, o melhor exemplo aí seria a Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia Legislativa, para ela deliberar sobre algo, ela precisa da reunião, né, ela precisa da manifestação de vontade de todos aqueles que a compõem, os deputados estaduais ou deputados distritais, no caso de uma Assembleia Distrital, de uma Câmara Distrital, perdão, tá? Então, aí exemplo aí de órgão singular, manifestação apenas de um agente; órgão colegiado, né, manifestação aí de todos os seus membros, tá? Quanto à estrutura, bem, quanto à estrutura, o órgão pode ser simples e o órgão pode ser composto. O que seria o órgão simples? Quanto à estrutura, bem, são aqueles órgãos com centro de competência única, sem nenhum órgão agregado no âmbito da desconcentração. Então, imagine que você tem dentro de uma estrutura da União, né, você tem ali desconcentradamente, né, atribuições que são vinculadas a vários órgãos. Então, no caso, o órgão simples é aquele que o centro de competência emana de um único órgão. Exemplo, Presidência da República também é o exemplo aí de um órgão simples quanto à estrutura. Órgão composto. Bem, o órgão composto, ele reúne outros órgãos. Então, cuidado aqui para não confundir quanto à atuação funcional. Colegiado, atuação funcional, dentro do Senado eu tenho vários senadores. Dentro da Assembleia eu tenho vários deputados federais. Aqui, ó, é quanto à estrutura. Simples, centro de competência, decisão, um único órgão. Composto, reúnem outros órgãos ligados à estrutura, ensejando uma desconcentração. Nesse caso, nós temos aí o Congresso Nacional. Nós sabemos que o nosso poder legiferante, ele é composto de duas casas, o nosso sistema ele é bicameral, Você tem aí o Congresso Nacional, que é dividido entre Câmara dos Deputados, composto aí de 513 deputados federais, e o Senado Federal, composto aí de 81 senadores. Então veja aí que o Congresso Nacional é um bom exemplo de órgão composto, tá? Vamos agora passar para a próxima classificação. Quanto às funções, os órgãos podem ser ativos,
consultivos e órgãos de controle. O que seriam aí os órgãos ativos? Bem, os órgãos ativos são órgãos que atuam diretamente na função administrativa. Eles possuem funções de prestação de serviços públicos, execução de obras ou exercício do poder de polícia. Exemplo aí para vocês, podemos citar a Polícia Rodoviária Federal ou até mesmo a Secretaria de Saúde de um estado, né? Então veja que a Polícia Rodoviária Federal ela atua diretamente na prestação do serviço público, né, de segurança pública. Também atua exercendo o poder de polícia, né, poder esse que nós já trabalhamos com vocês, tá? E temos também a Secretaria de Saúde, mais do que nunca a Secretaria de Saúde aí, ela exerce diretamente aí a prestação de serviços públicos, né, através aí de outros departamentos vinculados a esta secretaria. Então são órgãos ativos porque eles prestam, né, serviço diretamente, eles exercem a função administrativa diretamente. Quanto aos órgãos consultivos, estes atuam indiretamente na execução de atos e atuam também na emissão de pareceres e aconselhamentos, tá? Atuam diretamente na execução de atos e atuam também na emissão de pareceres e aconselhamento. Temos como exemplo aqui o MP, o Ministério Público, né? Ministério Público Estadual, Federal, enfim, tá? Como exemplo de órgão consultivo, tá? Órgãos de controle. Os órgãos de controle, vocês podem anotar, eles atuam na atividade de controle interno e externo dos demais órgãos e agentes públicos. Tá? O melhor exemplo aí de um órgão de controle que atua, né, na fiscalização externa da atividade pública, Tribunal de Contas e também as controladorias, Controladoria da União, né, do Estado, se tiver do município, tá? São órgãos, aí, exemplos, né, de órgãos de controle. Continuando, quanto ao âmbito de atuação, eu tenho aí os órgãos centrais, né, e os órgãos locais. Quanto ao âmbito de atuação, o órgão central é aquele que possui uma atribuição em todo o território nacional, esse se estiver ligado à União, que possui atuação em todo o território estadual, se estiver ligado ao Estado, ou Distrito Federal, enfim, dentro do Distrito Federal, ou mesmo dentro do município, né? Exemplo aí, os ministérios, Secretaria de Segurança Pública, né? O Ministério da Educação, ele tem aí a atribuição em todo o território nacional. O Ministério da Saúde vinculado à União. A Secretaria de Segurança Pública do Estado, né, está ligado aí ao Estado e tem atuação em todo o Estado. Assim como a Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente de um município, ela tem atuação em todo o município. Tá? Então ela tem uma atribuição em todo aquele território ligado ao ente da qual ela faz parte. Órgãos locais possuem competência apenas em determinado ponto do território, né, daquela pessoa jurídica, né, que a elas compõe. Exemplo aí, as delegacias de bairro, né, são exemplo de órgãos de competência apenas em determinado ponto do território, né, de acordo com a pessoa ali que se está vinculado. Tá? Então, essa parte aí é uma parte um pouco mais decoreba, de classificação aí dos órgãos. É interessante que vocês tenham uma ideia bem básica disso, né, para não confundir quanto à questão da classificação. Pois bem, nesse momento aqui, percebam que nós trabalhamos, né, com vocês, né, os órgãos que estão ligados à administração pública direta, que quando presta esse serviço diretamente, melhor, quando exerce a função administrativa diretamente, nós chamamos isso de centralização. Centraliza na União, centraliza no Estado, centraliza no município, né, toda a função administrativa. Ocorre, caríssimos, que para observar de maneira mais, né, com mais acuidade, o princípio da eficiência, né, a função administrativa eficiente, é interessante que estes órgãos eles vão lá descentralizar, né, essa função. Imagine que na sua casa, se você sozinho, né, faz todo o serviço de casa, você cozinha, você lava, você passa, né, tudo isso vai ficar pesado para você. Então, muito provavelmente, esse serviço ele não será prestado de uma maneira eficiente.
você vai deixar a comida queimar, né? Você vai deixar a casa suja, você não vai conseguir passar a roupa direito. Então você vai lá, chama as pessoas que compõem aquele nicho doméstico com você divide essas tarefas, que seriam as competências, ou seja, o que você está fazendo? Você está descentralizando, né, estas competências, tá? Quando você descentraliza, né, você está delegando a essas pessoas, né, algumas incumbências. Quando você chama para si, né, você está centralizando. Então, quando você faz sozinho diretamente, centralização. Quando você passa a bola para uma outra pessoa fazer, isso se chama de descentralização, tá? Tome cuidado, porque a doutrina ela vai trabalhar aqui, né, com dois tipos de descentralização. Nós já falamos de centralização, agora vamos falar em descentralização. Só lembrando que a administração pública direta ela é composta ali dos estados, União, Distrito Federal, municípios, seus órgãos e secretarias, né? A administração pública indireta ela é composta de autarquias, fundações públicas e empresas estatais. Quando o ente federado ele cria um ente administrativo, por meio de lei, no caso das autarquias e fundações públicas, ou a lei vai autorizar a criação, por exemplo, de uma empresa estatal, uma sociedade de economia mista. Então veja que nesse caso aí haverá uma descentralização. A doutrina divide aqui descentralização política e descentralização administrativa. O que seria a descentralização política? Bem, ocorre descentralização política quando a pessoa descentralizada possui autonomia para a execução de suas atividades, com possibilidade de elaboração das próprias leis. Sua legitimidade decorre da própria Constituição. Exemplo aí, gente, de descentralização política, né, justamente são, né, a União, os estados, o município. Quem foi que definiu isso? O Pacto Federativo, né? A própria Constituição Federal. Então isso a doutrina chama de descentralização política, tá? Existe, a doutrina vai elencar outros tipos de descentralização, mas nós vamos ficar com essa classificação aqui que está na tela para vocês. E o que seria a descentralização administrativa, que é esta que eu estou dando ênfase o tempo todo, né? As autarquias, as fundações públicas e as estatais, né? Então a descentralização administrativa, ela consiste na criação de um ente personalizado com poder de autoadministração, capacidade de gerir os próprios negócios e de acordo com as leis expedidas pela entidade central, tá? Justamente aí a descentralização de atribuições aos entes da administração pública indireta e também aos particulares através dos contratos e convênios, tá? Então isso aí é o que se chama de descentralização administrativa. Bem, vamos dar um conceito então de administração pública indireta? Vocês lembram que eu comentei com os senhores que era importante a questão lá do decreto 200, porque esse decreto 200 ele vai trazer para vocês alguns conceitos. Você vai encontrar lá no decreto 200, lá no artigo 4º, tá, do decreto 200, né, artigo 4º, inciso 2º, justamente essa ideia. A administração indireta, ela compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas, tá? Então essa eu estou tirando aqui diretamente da leitura do decreto, né? Então a administração pública indireta, caríssimos, seria o conjunto de pessoas, né, desprovidas de apenas autonomia política, porque elas têm autonomia de administração, mas não têm autonomia política, porque só quem tem autonomia política são os entes da administração pública direta. Então, é o conjunto de pessoas jurídicas que, vinculadas à administração pública direta, têm a competência para o exercício de atividades administrativas de forma descentralizada. Então, exemplo, o Estado, por meio de lei, institui uma pessoa jurídica de direito público ou privado, e aí atribui a ela, por meio da lei, a execução de um serviço, INSS. A União criou a autarquia INSS por meio de uma lei específica
e atribuiu a ela a execução do serviço de gerir os benefícios, né, da Previdência Social. Tá? Então, exemplo aí, os entes administrativos que compõem a administração pública indireta, autarquias, associações públicas, né, tá errado aí, né? Acho que eu não coloquei deixa eu rapidinho aqui. Pronto, tá aqui, né? Autarquias, associações públicas, fundações públicas, não, né? Fundações públicas, perdão pelo equívoco, empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Então, o que é a ideia de administração indireta? É o conjunto de pessoas jurídicas que, muito embora não tenham autonomia política, estão vinculadas à administração pública direta, né? E têm competência para o exercício da atividade administrativa de forma descentralizada, tá? Vocês lembram quais eram as características, né, dos entes da administração pública direta? Aquelas prerrogativas, né? Praticamente aquelas prerrogativas, né, a maioria delas, também vão se estender aqui a alguns entes da administração pública indireta. Vamos aqui. Quais são as características gerais dos entes da administração pública indireta? Primeiro, personalidade jurídica própria. Tá? Então, a União cria o INSS, que é uma autarquia federal, mas a autarquia não se confunde com o ente que o criou. Isto é personalidade jurídica própria. Lembra que os órgãos não possuem personalidade jurídica. Patrimônio próprio. Então, o INSS foi criado por meio de lei, está vinculado à administração pública direta. Então, patrimônio próprio, o ente criador já vai transferir na própria lei parte do seu patrimônio ao ente criado, que terá liberdade para utilizá-lo. Então, quando a União criou o INSS, ela imediatamente já transferiu para o INSS parte do seu patrimônio e o INSS tem essa liberdade aí de utilizá-lo da melhor maneira que entender. Capacidade de autoadministração. Seria autonomia técnica administrativa com capacidade para nomear seus agentes por meio de concurso público com plano de carreira. Então você vai fazer concurso para a União. Você faz concurso, por exemplo, no INSS. Né? Tem um concurso próprio no INSS, né? Que aí tem, né, o exemplo que nós estamos trabalhando aqui desde o início, né, que é uma autarquia. Vamos imaginar ali a Universidade Federal, né, do seu estado. Pode ser uma autarquia, uma fundação pública, enfim. Aquela universidade tem um concurso próprio, ou seja, ela pode, né, realizar o seu próprio concurso, né, a ABRAM, né, que é uma autarquia aí a nível nacional, que cuida do gerenciamento dos museus no Brasil, é uma autarquia vinculada à União, e ela pode fazer aí seu concurso público, né, para nomear os seus servidores próprios, tá? E o mais importante aí, gente, criação por meio de lei específica. Então, a lei ela vai criar a autarquia, tá? Então, a autarquia ela é criada por meio de lei. E os demais entes, né, a lei apenas autoriza a sua criação. É algo importante aí, é algo bem batido. A galera que faz concurso público sabe disso muito bem. Tá? Bem, continuando ainda. Quando a entidade é criada por lei, não há necessidade de registro no cartório de pessoas jurídicas, né? Porque se já é criada por lei, né? Quando a entidade possui a criação já na lei, não precisa desse registro. Quando a entidade possui autorização, né? Que não é o caso das autarquias, que já são criadas por lei, né? Estas deverão, né, realizar o registro, né, dos seus atos constitutivos, tá? No caso das fundações, caríssimos, aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? No caso das fundações. Por que precisa ter um pouquinho de cuidado? Tá? Ó, em relação às fundações públicas, existe uma grande discussão doutrinária, né, acerca de sua criação. Por que isso? Porque, vejam, as fundações públicas podem ser constituídas com personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado. Sendo a fundação constituída com personalidade jurídica de direito privado, nesse sentido, aí a gente não vai ter nenhum tipo de divergência acerca, né, da aplicação lá do dispositivo constitucional, ou seja, que diz que enseja a edição de uma lei autorizadora da criação desta entidade. Então, nesse sentido aí, vocês vão perceber
que a lei específica ela vai autorizar a criação de fundações públicas de direito privado, tranquilamente. Essas fundações de direito público e privado, está aí na tela para vocês, elas são chamadas, né, de fundações, né, de fundação governamental, tá aí. Fundação de direito privado são chamadas de fundação governamental, né? E a criação, como nós já vimos, efetivamente ela vai ocorrer, né, com o registro dos seus atos constitutivos no cartório de pessoas jurídicas, né, vez que não tem, né, que não possui nenhuma natureza comercial. Agora, as fundações públicas, né, as fundações públicas são criadas sob o regime de direito público. E aí elas vão ostentar natureza autárquica. Por isso que as fundações de direito público são chamadas também de autarquias fundacionais. Nesse sentido aí, é importante registrar que a doutrina ela vai designar, né, esse nome, autarquia fundacional, porque ela vai ostentar ali todas as características, né, de autarquia. E aí é interessante, né, a gente ainda registrar que em virtude, né, da questão da simetria das formas, as entidades devem ser extintas mediante lei específica, obviamente, né? Sendo assim, né, a lei específica ela vai extinguir as autarquias, né, inclusive as autarquias fundacionais, e vai autorizar a extinção também dos entes da administração, né, descentralizada. Então a lei cria, né, a lei extingue, a lei autoriza a criação, a lei autoriza né, a extinção. Tranquilo? Tem mais alguma coisa para tratar aqui? A gente vai aprofundar um pouquinho depois, né, as empresas estatais, mas aqui só para a gente não perder, né, já o fio da meada, né, as empresas estatais, né, aqui eu tenho como exemplo as empresas estatais estrito sensu e as, né, sociedades de economia mista. No próximo encontro nós vamos fazer uma diferenciação dessas duas estatais. Mas enfim, as estatais, elas exploram, né, atividade econômica, são empresas que o Estado cria para explorar a atividade econômica, só que lembre-se, sempre com finalidade pública, né? Você tem exemplos da Petrobras, do Banco do Brasil, né, entre outras estatais que vão explorar a atividade econômica, mas sempre com finalidade pública, né? Então veja que não é possível, assim, a via de regra, essas estatais elas não têm finalidade lucrativa. A Petrobras, o Banco do Brasil, a princípio, não podem ter finalidade lucrativa. Ocorre que, obviamente, o lucro ele pode até vir, né, no caso do Banco do Brasil, da própria atividade, mas como consequência natural, né, de atender sempre, né, imperativamente o interesse da coletividade. Então a Constituição Federal vai dizer aí no artigo 173, né, que somente haverá aí a criação das empresas estatais, né, para atender o imperativo de segurança nacional e ou relevante interesse coletivo. Lembrando ainda, para finalizar, que não há hierarquia entre os entes da administração pública direta e os entes da administração pública indireta. Há apenas o que a doutrina chama aí de controle finalístico, tá bom? Tranquilo? Então a gente encerra esse bloco. Na próxima aula nós vamos ainda dar continuidade à estrutura da organização pública, aprofundando mais um pouquinho sobre as estatais e falando depois sobre todos os entes da administração pública indireta. Autarquias, né, essas estatais aí que estão na tela para vocês, as fundações públicas, tá? E a gente se vê aí no próximo encontro, tá bom?